Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com o cardiologista Dr. Álvaro Nogueira. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br e todas as semanas vocês terão umas novidades bastante latentes. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos agora às 7h30 da manhã. Você, minha senhora, a minha mãe, a minha amiga, todas as pessoas que estão nesse momento preparando o seu cafezinho, preparando o chá da manhã, vocês estão conosco e sempre com boas novidades, com assuntos palpitantes, com alegria, com amor, enfim, com informação que é o mais importante. Nós estamos mais uma vez no Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, e tem o seu delivery para o almoço e jantar, 98455-5227. Você quer ficar em casa, no conforto da sua casa, ou no seu trabalho, usufruindo do seu conforto, você pode solicitar, pode pedir o delivery 98455-5227 e você vai ter uma variedade muito grande. Mas o carro-chefe do chefe é a costela de chão. Você tem a costela de chão maravilhosa, muito bem preparada. Além disso, tem também um cupim também muito bem preparado. Mas se você não quer nada disso, você tem também um peito de frango, você tem outras carnes como o tibone, o short rib, o assado de tira, a picanha burger na parrilha. Olha, você tem um hambúrguer feito na parrilha, quer dizer, na brasa, não é na chapa, é na brasa. Então você tem 1000 motivos para estar no Churrasco da Vila. Então, venha para cá, aberto para o almoço e jantar de terça a domingo. Hoje, com a honra e o prazer de estar com meu amigo, meu cardiologista, né, no sentido de propriedade não, mas o profissional que me atende e, aliás, recomendo para vocês porque hoje a gente tem alguns problemas com médicos, isso você sabe melhor do que eu, porque a gente tem visto aí na mídia sempre algum falando algumas coisas de tratamento, porque hoje o médico ele tem que se desdobrar em 10 para poder manter o padrão de vida dele e ainda atender as pessoas que procuram. Dr. Álvaro Nogueira, cardiologista, que tem o seu consultório lá no Prontocor, na Avenida Professor Marciano Armon, 272, aqui na Vila. Então, você tem lá linha direta 98853-5555, linha direta com o Dr. Álvaro Nogueira. Doutor, primeiro, muito obrigado e muito bom te ver de volta. A gente já fica te poupando um pouco, porque sei da sua ocupação e é difícil de tirar do consultório. Mas agora você está entrando numa vidinha mais light e tal, então a coisa está caminhando melhor. Então, doutor, como é que está a saúde do coração? Como é que está o coração da nossa população? Bom, Edson, primeiro, bom dia, né? Agora, bom dia. Bom dia, agora bom dia, agora é bom dia. Não, mas tem o Bom Tudo também, que tem a TV. Que também serve. A TV então, Web. Pronto, bom tudo a todos. Olha, se o resto for igual a batatinha, eu já recomendo. Viu? Porque a batatinha tá vendo tá só? Muito boa. Olha aí, Mas Thiago, então, mais um cliente, hein? você estava perguntando sobre a relação, como é que anda a situação da cardiologia, isso, né? Doença de coração, de modo geral. Exato. Não mudou nada, a prevalência continua a mesma. Isso não é bom nem ruim, é muito ruim na verdade, porque as doenças cardiovasculares já são a maior causa de óbito, não só no mundo moderno, mas também nos países em desenvolvimento como o Brasil. Então, o Brasil já é a maior causa de óbito e de suspensão de trabalho, de sorte que tem um impacto na sociedade, quer seja pelo óbito, quer seja pela ausência da atividade de trabalho. Economicamente isso é um desastre. Então, é um problema no mundo moderno e é um problema já no Brasil também. Doutor, a gente vê tanto, a gente fala tanto, e sempre a mesma coisa também a gente continua falando. Pô, não existe uma maneira de se precaver para que se você não tenha uma doença cardíaca, para que você não tenha uma pressão alta, para que você não tenha um infarto, essas coisas todas? Pior é que tem.
Tem, né? Mas a gente não faz, né? Pois é, pois é. A única coisa que o médico pode fazer é dar orientação e prescrever medicamento. Todo o resto, Edson, é feito pelo paciente. Absolutamente tudo. Quer dizer, mudar o hábito alimentar, mudança de estilo de vida, como nós falamos. Pois né? é, eu sempre peço, eu dou uma interrompida na palavra de vocês. Eu sei que a batatinha é gostosa, É. mas não Então, é sempre. a gente está vendo, nós estamos caminhando hoje mais do que nunca, quando se fala alimentação saudável. Como podemos ter uma alimentação saudável se praticamente nós estamos caminhando quase que 100% para os industrializados? Para o processado. O processado é o pior tipo de alimento. Barateou demais, o acesso à proteína ficou extremamente fácil pela forma de processamento e a durabilidade maior dos alimentos. Você criou um acesso à caloria, ao alimento, que não havia no século passado. Por outro lado, você, em função da química que se coloca para preservar o alimento, faz com que ele seja considerado hoje pela Organização Mundial de Saúde um dos maiores fatores de risco para uma série de doenças, não só cardiovasculares, mas até para câncer, de um modo geral. Poxa, vocês percebem que num pequeno espaço a gente vai passando algumas informações que é de vital importância, porque aquelas coisas, nós sabemos tudo que é de errado, como ele bem colocou. Sabemos que a batatinha então aqui do churrasco da vila é fantástica, deliciosa, vem com oréganozinho, um pouquinho de sal e tal. Mas só esse pouquinho de sal já vai impactar lá na frente. Para um problema de pressão, para quem tem diabetes, então a batatinha vai errado. E a gente às vezes recebe pessoas diabéticas aqui que não resiste e come mesmo. Edson, desde que você compense no resto, socialmente é aceitável. Veja. Nós temos limite para a quantidade de hidrato de carbono simples, nós temos limite para a quantidade de sal que a gente ingere por dia. A ideia é você não se privar daquilo que lhe dá prazer, porém você tem que ser parcimonioso de saber dividir. Então, se aqui eu já tenho 5 gramas de sal, para mim deu para o meu dia. Como exemplo. Então, quer seja o hipertenso, o diabético, qualquer outra doença, você não vai se dessocializar, mas você vai ter que ser inteligente de saber como você vai se inserir no teu grupo social sem ficar alijado da participação da comunidade, entendeu? Doutor, e o seu dia no consultório, como é? Hoje muito mais tranquilo, já não estou mais na linha de frente de hospital, como você sabe. Então a vida do paciente internado é muito mais agressiva. Requer mais atenção. Muito mais agressiva, a carga emocional que a gente sente é muito maior, porque a doença do paciente internado geralmente é mais grave, que precisa que ele seja internado. Ou ele teve um infarto, ou ele vai fazer uma cirurgia ou algo semelhante, então o impacto no paciente e no médico é muito maior. Quando a gente sai um pouco dessa linha de frente e vai para uma retaguarda mais a nível ambulatorial, então o impacto já é um pouco menor, já é bem mais suave para o nosso dia a dia. Como hoje eu estou mais nessa vida de ambulatório, então eu tirei boa parte da carga do trabalho. E é por conta disso tudo que meus cabelos, graças a Deus, ainda os tenho, porém estão bem branquinhos, não é? É isso mesmo. A gente sabe que esse aí não tem tempo para ninguém. Chegou a hora, meu amigo, ele vem mesmo. E eu já, além de ser branco, ainda estão ralos, que é o pior. Você, careca, você ainda fica pior ainda do que o branco. É melhor tê-los, né? Doutor, e as patologias no consultório? Quais são as mais comuns? O que é o dia a dia do paciente que vai lá procurar o cardiologista e tal? Dentro da prevalência das doenças que a gente atende dentro do consultório, não há a menor sombra de dúvida que o mais comum é a hipertensão, para a vida do cardiologista que trabalha na área de ambulatório. É a maior patologia que a gente atende. É evidente que o hipertenso, geralmente, ele tem mais outras comorbidades associadas que a gente tem que intervir. Alguns deles, quase a metade, tem diabetes. Boa parte deles tem algum grau de distúrbio metabólico do colesterol ou do triglicerídeo, que merece atenção. E, de um modo geral, essa é a nossa
é o nosso dia a dia do ambulatório. A hipertensão, ela é necessariamente aliada a uma outra doença? Ou ela pode vir isoladamente também? Não, ela pode vir isolada, mas frequentemente ela vem com outras doenças, vamos dizer assim, assemelhadas. E não é incomum você encontrar o indivíduo obeso, hipertenso, diabético e com colesterol alto. O que concorre para uma doença, concorre também para outra. Quer dizer, geralmente o pacote vem dessa forma. E agora, doutor, por exemplo, quem tem hipertensão, ele eternamente vai ter essa doença? O mais difícil para a gente é a gente rotular o paciente hipertenso. É muito fácil para as pessoas achar que esticou o braço, deu a pressão de 15, 16, já sou hipertenso. Não tem nada a ver. Medidas pontuais não servem nem para diagnóstico, nem para acompanhamento do paciente hipertenso em tratamento. Os parâmetros que nós utilizamos são outros, são as médias e uma série de outras informações que a gente só consegue ter a partir da realização de alguns exames. Então, basicamente, hoje, o nosso melhor carro-chefe, vamos chamar assim, para fazer essa avaliação de investigação e de acompanhamento é o mapa, é aquela monitorização ambulatorial da pressão arterial. Você coloca o equipamento e o indivíduo vai com aquilo ao longo de 24 horas. Ou você fazer as medidas residenciais. Aí tem um outro protocolo, tem outros limites que nós consideramos normais. Mas essa é a forma da gente avaliar. Eu sei que você perguntou assim, uma vez hipertensa para o resto da vida? Definitivamente não. Definitivamente não. Se você conseguir remover os fatores de risco que concorreram para aquele status da pessoa, especificamente... O próprio organismo, então, recupera. Recupera. Vou te dar um exemplo muito prático. Como eu trabalho muito com um paciente que vai para a cirurgia bariátrica, como exemplo, que é o obeso, a obesidade mórbida, a obesidade grau 3 e em diante, muitos desses pacientes são hipertensos, muitos deles são diabéticos, muitos deles têm distúrbio metabólico do colesterol. E o que a gente observa é que tão logo ele opera, e antes mesmo de perder peso, o açúcar já vai normalizando, e muitos deles, ao final, quando chega no nosso peso ideal que a gente define, metade deles ficam sem nenhum medicamento. Alguns diabéticos que usavam insulina deixam de usar. Só para você ter noção. Então, eu ou não era, eu sou, deixo de ser, como é que é? Eu tenho o status. Eu tenho o meu caso. O seu caso. A diabetes eu eliminei, graças a Deus. Mas a hipertensão, não. Eu continuo tomando remédio. Você é um diabético controlado, bem controlado, eu diria. Vamos dizer que sim. Vamos só fazer um intervalo comercial, então, e voltamos em seguida falando desse coraçãozinho que bate no seu peito 24 horas, mas que você trata tão mal. Voltamos já.